Irmão de fé, dá uma dica. Como ler a Bíblia e ter um entendimento melhor da palavra? Boa pergunta, porque quando a gente entra na escola, né, a tendência começa fácil e vai ficando difícil, né? 1 mais 1 é 2, 3 mais 3 e tal. Daqui a pouco você tá respondendo delta vezes pi, né? Então o negócio vai ficando mais difícil. Já em Deus, na Bíblia, a compreensão da Bíblia é o contrário. Às vezes começa difícil, né? Mas conforme vai passando, você vai ganhando clareza, você vai se tornando fácil a interpretação. Né? E isso é uma pergunta muito importante, porque eu acredito que é de muita gente, foi a minha por muito tempo. Um ponto importante, por exemplo, é orar antes de ler, né, a Bíblia. Deus, fala comigo, não precisa de nenhuma formalidade, né, nada. Não, às vezes eu estou abrindo a Bíblia, vou buscando algo para ler e falo, Deus, fala comigo, né, né, o que o Senhor quer me ensinar com essa passagem. Eu costumo orar, e isso é importante. A Bíblia diz que, lá no livro de Tiago, né, que o Senhor ele dá sabedoria e entendimento aos que oram, né? Então, orar é importante, né, para ter uma clareza maior. Outro ponto importante é ter alguém para você compartilhar, alguém maduro em Deus, alguém que conhece um pouco mais da palavra. Graças a Deus, na minha casa, na minha família, eu sempre tive pessoas que têm um conhecimento da palavra, né? E sempre quando eu tinha alguma dúvida, eu ia lá perguntar, olha, por que isso? O que Deus quis dizer com isso? Por que esse contexto? Né? Não entendi direito, cara, me explica isso aqui. Né? E isso para mim é muito importante até hoje. Eu tenho pessoas que eu levo assuntos, dúvidas, né, acerca de uma compreensão do que a Bíblia está dizendo. Quem está começando ali a ler a Bíblia, quer ter uma familiaridade melhor, eu aconselho pelos 4 evangelhos, você começar lendo ali o Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, João, né? Lucas, ler esses evangelhos que eles são mais fáceis, né? Eles vão trazer uma compreensão melhor, aí depois você vai lendo mais conteúdo, né? Principalmente o Novo Testamento, depois você vai para o Velho e você vai lendo familiaridade com a ajuda do Espírito Santo. Então são dicas, uma pergunta muito válida, porque é a dúvida de muita gente, principalmente quem é novo na fé, quem está chegando, né? E para quem também não é e quer avançar nisso, assim como eu preciso avançar também na clareza, entendimento da palavra de Deus. Como incentivar o público jovem a ter fé e manter frequência na reza? Boa, vamos por parte. Como incentivar? Eu já ouvi uma frase, é um jargão gospel, que fala, pregue o evangelho sempre, e quando for preciso, utilize palavras, né? Então, se a minha vida não prega, não é a minha boca que vai fazer isso, né? Se eu não tenho uma realidade com Deus, né, isso fica difícil, você não influencia ninguém, né? Então, eu acho que começa daí, né? Então, o público jovem, o fato de você ser jovem, ter a mesma linguagem, né, ter a mesma identificação com algumas coisas, isso de certa forma influencia outros jovens, né? E eu procurei de alguns líderes de jovens, né, procurei ouvir umas pessoas aí que já lideram há muito tempo, jovens e tal, para me falar um pouquinho a respeito, né? E eles falaram, olha, ter uma realidade de vida, né, baseado na palavra de Deus, naquilo que você crê, naquilo que você prega, né, e permanecer, né, permanecer, que depois você colhe os frutos disso, né, porque tem muita gente que começa a trabalhar com o jovem e daqui a pouco já espana, né, não consegue, né? Então primeiro ter realidade, depois permanecer nesse trabalho que o resultado vai aparecer, né? Então a segunda pergunta é a ter fé, né? Então a ter fé, eu acredito que é pela palavra de Deus, né? A Bíblia diz isso, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, né? Então é importante, né, tá falando, a pessoa tá ouvindo a palavra de Deus, além desses pontos aí que eu comentei, que eu julgo ser o mais importante, né? A ter frequência de reza, né, ter uma vida de oração, ter uma vida de intimidade com Deus, aí é algo individual, é algo que eu não consigo fazer, nem ninguém consegue fazer por ninguém, né? A passagem de Levítico diz isso, né, que nós devemos colocar lenha, manter a chama acesa, é responsabilidade nossa, né? Se nós fomos tocados por Deus, fomos visitados pelo Senhor, nós tivemos uma experiência que nos marcou de alguma maneira, e isso ativou a nossa fé, e eu amo Jesus, eu amo a palavra de Deus, é de responsabilidade minha, é de responsabilidade sua, né, manter essa chama acesa, né? Então não adianta, né, eu tive um encontro com Deus, aquela coisa, é isso que eu quero ter uma vida de oração, de rezo, eu quero ter o meu relacionamento com Deus,
Aí vai passando os dias, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não coloco lenha. Isso é pôr lenha, né? A Bíblia fala que essa lenha é a comunhão, é um relacionamento. Então eu não busco ter um relacionamento com Deus no meu dia a dia. Aí chega domingo, eu quero ir para a igreja e quero ser cheio. Cara, eu tô desmotivado, como é que eu faço para ser constante, como é que eu faço para continuar permanecendo nessa pegada, né, da vida com Deus? É um estilo de vida e isso é diário, não tem jeito, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua e não tem pra onde correr. Então, o que você tem feito? Às vezes se encher das redes sociais, se encher de TV, de entretenimento, tantas coisas que até são boas, são coisas boas, são coisas legais, né? Mas se eu não tiver um tempinho no meu dia para oferecer ao Senhor, muito provável que essa chama vai se apagar, né? Então é responsabilidade de cada um de nós. Amo seus vídeos, gostaria de dicas, pois amo a Deus, porém socialmente bebo álcool. Minha dica é um coquetel à base de rum, né, batido com uma pinha colada, por exemplo. Brincadeira, né, mas não é pecado ingerir bebida alcoólica, desde que isso não seja um vício, desde que você não se embriague e desde que isso não seja pedra de tropeço na vida de outras pessoas, né? Então existe um contexto moral aqui nessa questão de beber, da bebida alcoólica. O próprio Jesus, o primeiro milagre dele, ele transforma, né, a água em vinho, né? Isso é uma evidência muito forte. Jesus tem evidência que bebeu vinho quando ele ceiou com os discípulos e tudo mais. Algumas pessoas dizem que nesse milagre que Jesus fez, era um vinho sem álcool, que eu acho que é uma tremenda besteira, porque não existe uma evidência muito clara que os convidados, né, da festa, que estavam ali presentes, que beberam o vinho, eles ficaram impressionados e falaram: uau, deixaram o melhor vinho para o final da festa. Então isso para mim não é vinho sem álcool, né? É vinho com álcool. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele incentiva o jovem Timóteo a beber vinho, né, a ingerir bebida alcoólica, né? Falou: olha, beba água, mas beba também vinho, né? Porque ele tinha problema de estômago. E existe um contexto importante de observar também, né? Que naquela época não tinha um tratamento de água como nós temos hoje. Então beber vinho era mais saudável do que a própria água, né? Mas não, ingerir bebida alcoólica não é pecado desde que entre nessas três coisas. Então existe uma questão muito importante aí, que é a consciência de cada um, né? A consciência, né, que eu não tenho problema com isso, mas se tem algum irmão próximo que tem problema com bebida e isso for pedra de tropeço para ele, você pecou, né? Mas no geral não é pecado beber, socialmente, como você diz. E que bom que você ama a Deus, isso é algo muito bom.